Existe alguma evidência de Jesus fora da Bíblia? Os relatos confiáveis de testemunhas oculares do Evangelho não são a única descrição antiga de Jesus. Há vários relatos clássicos antigos de Jesus provenientes de fontes pagãs e não cristãs. Sala 52 d.C. tentou explicar a escuridão que ocorreu na crucificação de Jesus. Em todo o mundo prendia-se uma escuridão terrível, e as rochas foram destruídas por um terremoto, e muitos lugares na Judéia e em outros distritos foram derrubados. Esta escuridão dá luz, no terceiro livro de sua história, chama, como me parece sem razão, um eclipse do sol. Jesus viveu, foi crucificado e houve um terremoto e escuridão no momento de sua crucificação. Tácito 56 a 120 DC, ele descreve a resposta do imperador Nero ao grande incêndio em Roma, e a afirmação de Nero de que a culpa era dos cristãos. Nero perseguiu e torturou os cristãos, para desviar a atenção de um relatório desfavorável. A crença cristã, originada com Christus, levou à pena de morte de Christus, sob Tibério, administrada por Pôncio Pilatos. A superstição cristã se espalhou, tanto na Judéia, como em Roma, tornando-se uma preocupação crescente. Isso evidencia a hostilidade contra os cristãos e a disseminação de sua crença em Roma. Tácito confirma vários elementos históricos da narrativa bíblica. Jesus viveu na Judéia, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e teve seguidores que foram perseguidos por sua fé em Cristo. Marabar Serapion 70 DC refere-se a Jesus como o Rei Sábio. Que benefício obtiveram os atenienses ao condenar Sócrates à morte? A fome e a peste caíram sobre eles como julgamento pelo seu crime. Ou o povo de Semas por queimar Pitágoras? No momento o seu país ficou coberto de areia. Ou os judeus assassinando o seu sábio rei? Depois disso o seu reino foi abolido. Deus vingou corretamente esses homens. O rei sábio viveu nos ensinamentos que ele promulgou. A partir deste relato, podemos acrescentar a nossa compreensão de Jesus. Ele foi um homem sábio e influente que morreu pelas suas crenças. A liderança judaica foi de alguma forma responsável pela morte de Jesus. Os seguidores de Jesus adotaram as suas crenças e viveram suas vidas de acordo. Plegon 80 a 140 DC também menciona a escuridão que cercava a crucificação em um esforço para explicá-la. Agora, Flegon, no 13º ou 14º livro, creio eu, de suas crônicas, não apenas atribuiu a Jesus um conhecimento de eventos futuros, mas também testificou que o resultado correspondeu às suas previsões. Jesus, enquanto vivo, não ajudou a si mesmo, mas ressuscitou após a morte e exibiu as marcas de seu castigo, e mostrou como suas mãos haviam sido perfuradas por pregos. A partir desses relatos, podemos acrescentar algo ao nosso entendimento. Jesus tinha a capacidade de prever com precisão o futuro, foi crucificado sob o reinado de Tibério César e demonstrou suas feridas depois de ressuscitar. Plínio, o jovem 61 a 113 DC, numa carta ao imperador romano Trajano, descreve o estilo de vida dos primeiros cristãos. Eles, os cristãos, tinham o hábito de se reunirem em um determinado dia fixo antes do amanhecer, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como a um Deus, e se vinculavam por um juramento solene, não a qualquer ímpio atos, mas nunca cometer qualquer fraude, roubo ou adultério. Nunca falsificar a sua palavra. Depois disso, era costume deles se separarem e depois se reunirem para comer, mas comida de tipo comum e inocente. Esta descrição inicial dos primeiros cristãos documenta vários factos. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era Deus. Os primeiros cristãos defendiam um elevado código moral, e estes primeiros seguidores reuniam-se regularmente para adorar Jesus. Suetônio 69 a 140 DC, seus escritos sobre os cristãos, descrevem o tratamento que receberam sob o imperador Cláudio. Como os judeus em Roma causavam constantes distúrbios por instigação de Jesus Cristo, ele, Cláudio, os expulsou da cidade Roma. Eles estavam comprometidos com a sua crença de que Jesus era Deus e resistiram ao tormento e ao castigo do Império Romano. Jesus teve um impacto curioso e imediato nos seus seguidores,
capacitando-os a morrer corajosamente por aquilo que sabiam ser verdade. Luciano de Samosata, 115 a 200 DC, foi um satírico grego, que falava sarcasticamente de Cristo e dos cristãos, mas no processo afirmou que eram pessoas reais e nunca se referiu a eles como personagens fictícios. Os cristãos, você sabe, adoram um homem até hoje, o distinto personagem que introduziu seus novos ritos, e foi crucificado por causa disso, e então foi impressionado pelo seu legislador original que eles são todos irmãos. A partir do momento em que são convertidos, e negam os deuses da Grécia, e adoram o sábio crucificado, e vivem de acordo com as suas leis, eles aceitam tudo isso com muita fé, e o resultado é que desprezam igualmente todos os bens mundanos, considerando-os apenas como propriedade comum. A partir deste relato, podemos acrescentar a nossa descrição de Jesus. Ele ensinou sobre o arrependimento e sobre a família de Deus. Esses ensinamentos foram rapidamente adotados pelos seguidores de Jesus e exibidos ao mundo ao seu redor. Seus 175 dias. Se ele admite que os milagres de Jesus eram geralmente acreditados no início do século II. Jesus veio de uma aldeia na Judéia, e era filho de uma pobre judia que ganhava a vida com o trabalho de suas próprias mãos. Sua mãe foi expulsa pelo marido, que era carpinteiro de profissão, ao ser condenado por adultério com um soldado chamado Pantera, sendo assim expulsa pelo marido. Ela deu à luz Jesus, um bastardo. Jesus, por causa da sua pobreza, foi contratado para ir ao Egito. Enquanto estava lá, ele adquiriu certos poderes mágicos que os egípcios se orgulham de possuir. Seuso confirma várias afirmações importantes. Jesus teve um pai terreno que era carpinteiro, possuía poderes mágicos incomuns, e afirmava ser Deus. Joséfo 37 a 101 DC, com mais detalhes do que qualquer outro historiador não bíblico escreve sobre Jesus. Agora, por volta dessa época, vivia Jesus, um homem sábio, pois ele foi um trabalhador de feitos incríveis e um professor de pessoas que aceitam a verdade com alegria. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Pilatos, quando o ouviu ser acusado pelos líderes entre nós, condenou à cruz, mas aqueles que primeiro o amaram não cessaram de fazê-lo. Até hoje, a tribo de cristãos com o seu nome não desapareceu. Deste texto podemos concluir: Jesus viveu na Palestina, foi um homem sábio e mestre, realizou feitos surpreendentes, foi acusado pelos judeus, crucificado sob Pilatos, e teve seguidores chamados cristãos. Existe alguma evidência de Jesus fora da Bíblia? Sim, e as antigas interpretações não cristãs e comentários críticos dos relatos dos evangelhos servem para fortalecer as reivindicações centrais do Novo Testamento.